A paz do Senhor, meninas, boa tarde. Infelizmente, a irmã Unir não pôde fazer o áudio do capítulo 3 e como foi assim algo inesperado, resolvi eu mesma estar mandando o áudio porque as outras pessoas podem estar focadas nos seus capítulos e para trocar iria ficar um pouco complicado. Mas hoje eu tô, me desculpa aí minha voz, que hoje eu tô meia, meia doentinha. Vocês orem por mim, por favor. Peguei uma virose e não estou bem. Passando mal desde quinta-feira, mas vamos lá, né? Bom, hoje nós vamos falar a respeito de Esther, capítulo 3, né? Que é a nossa terceira semana da nossa campanha do livro de Esther. E eu quero apenas falar a respeito de algo que eu encontrei nesse capítulo, que eu achei assim, algo que serve para nós, né? Então vamos lá do capítulo 3, logo no primeiro versículo. Está escrito assim: logo depois desses acontecimentos, deixa eu relembrar vocês, Esther foi decretada rainha. Desculpa, gente. Mardoqueu, ele descobre o que estavam conspirando contra o rei, avisa Esther, Esther avisa o rei e os dois oficiais do palácio que estavam conspirando matar o rei Assuero foram enforcados. Então, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes, ou rei Assuero, né, nomeou Amã, filho de Amedata, o Agagita, como homem a ocupar o lugar mais importante. Ele era o oficial mais poderoso do reino abaixo do rei. A partir de então, todos os oficiais do rei se curvavam diante de Amã, com muita reverência, sempre que ele passava por eles, pois esta era a ordem do rei. Porém, Mardoqueu ou Mordecai, não sei como está aí na sua Bíblia, não se curvava diante dele. Porque você desobedece à ordem do rei? Perguntavam os outros oficiais do palácio real. Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele continuava desobedecendo. Pois, por fim, eles falaram com Amã a respeito do caso para ver se Mordecai ou Mardoqueu não ia ser castigado pelo fato de ser judeu, pois este foi o motivo que Mardoqueu apresentou para não obedecer à ordem do rei. Só até aqui. É incrível a capacidade das pessoas que elas têm de querer ver o outro tropeçar. A natureza humana é uma natureza muito difícil. Às vezes a gente vê aqueles documentários de vida selvagem e a gente vê o leão atacando o filhote de búfalo, a gente acha uma, uma coisa tão selvagem, né? Uma coisa tão assim, humanamente falando, algo grotesco, né? A gente vê às vezes, por exemplo, quando um crocodilo vê um filhote qualquer ou qualquer outro animal ali na beira do rio, vai lá pra vovó vestir a camiseta em você, amor. Mãe, veste nele. Vai lá na Jennifer, Samuel, pra Jennifer vestir você. Então, assim, a gente vê essas coisas e a gente fica assim, se sentindo, né, como aquilo fosse algo animal, algo. Como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Mas a gente acha aquilo horrível, né? Uma crueldade, sem fim. Achei a palavra. Uma crueldade. Só que aqueles animais ali, aqueles seres, eles estão lutando pela sobrevivência.
né? Eu tenho uma mãe que ela é viciada em documentário de vida selvagem. Então, a gente é obrigada a assistir de vez em quando, mesmo contra a nossa vontade, a gente é obrigada a ver essas coisas. E o cara, às vezes, ali o narrador, o repórter, ele explica o quanto é difícil para aqueles animais, certas épocas do ano, encontrar comida, né? Então ali eles estão ali sobrevivendo, o maior sobrevivendo, mas por questões de sobrevivência. É uma questão que se ele não alimentar, às vezes um leão fica 2, 3, 4 dias sem se alimentar, dependendo da época do ano na savana, né? E não só os leões, mas todos os animais, enfim, né? É uma vida muito cruel, a vida selvagem, porque eles não têm como fazer rebanhos como os humanos têm, eles não têm como plantar como os humanos têm, então eles têm que viver da sobrevivência. Mas a gente olha aquilo com um ar de, nossa, como que aquele animal pôde fazer isso? Como que isso aconteceu? Mas eu quero te botar na sua mente que a nossa natureza, ela consegue ser pior do que a dos animais, bem pior do que a dos animais. Porque um animal, ele não agride o outro para simplesmente vê-lo cair e simplesmente vê-lo se dar mal. O animal, ele não tem essa capacidade. Ele mata para comer. Ele não mata para se satisfazer do que o outro. Tipo assim, eu vou matar essa pessoa só para ver o tombo mesmo. Vou levá-la para forca só para me ver ela se dar mal mesmo. Animais não têm condição. Então, na realidade, é assombroso o quanto o coração humano é mau. Né? Esses dias para trás eu estava lendo uma passagem bíblica, aquela passagem bíblica onde Jesus, eu não estou lembrada mais o capítulo e eu acho que é porque eu estou meio doente também, minha cabeça fica meio, né? Mas eu estava lendo aquela passagem bíblica em que os fariseus, eles falam com Jesus para ver se Jesus não ia repreender os apóstolos, porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. E aquilo era uma atitude que deixava o alimento impuro. E aí Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Porque o coração do homem é a fonte das maiores crueldades, da maior sorte de pecado que se pode ter. A gente é egoísta, a gente é invejoso, nós somos cruéis, nós somos perversos. A gente pode sim desejar o mal a uma pessoa por coisas banais. A gente tem capacidade sim de assassinar alguém só para eliminar aquilo que às vezes para nós está sendo um problema. A gente pode sim trapacear alguém para essa pessoa perder o emprego com o intuito de nós ficarmos no lugar. Nós somos assim. E às vezes você pode se dizer, não, eu não sou assim. Depende do contexto. Depende do contexto. Nós somos assim. A natureza humana é assim. Porém, a pessoa que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, transformada através do sangue precioso do nosso Jesus, ela começa a ser dominada por Deus. É por isso que eu conjecturo que Deus tenha escolhido o nosso corpo para ser o templo. E você sabe onde é que Deus instala o seu trono? No nosso coração, ou seja, na área dos sentimentos. Por quê? Porque se Deus domina os seus sentimentos, Ele domina você por completo.
Se Deus se instaurasse em qualquer outra área da sua vida, a não ser os sentimentos, ele não conseguiria te dominar. Mas como Deus, ele coloca o trono dele, da soberania dele, da força dele no seu coração, ele consegue te dominar por inteiro. Você quer ver uma só coisa? Se Deus está sentado no trono do seu coração, ainda que você sinta raiva de alguém por alguma coisa, com alguma ofensa sofrida, ele vai conversar com você e ele vai te convencer a você perdoar aquela pessoa. Se você tem o Senhor assentado no trono do seu coração, você pode até pecar, você pode até cair, mas dentro de você, o Senhor vai começar a te chamar para o arrependimento. E vai começar a inclinar o seu coração para a perfeita vontade dele, que é a santidade. Ele vai começar a conversar com você, você vai ficar triste, você vai ficar entristecida, magoada, ferida. Por quê? Porque você acabou fazendo algo que decepcionou a Deus. E assim o Senhor te chama de volta. E assim o Senhor te coloca no lugar que Ele quer que você esteja. Então o Senhor, assentando no trono do nosso coração, Ele nos domina por completo. Então uma pessoa que não tem o Senhor assentado no coração, ela vai gritar com pessoas, ela vai xingar pessoas, ela vai ferir pessoas, ela vai trapacear, ela vai mentir, ela vai ter inveja, ela vai ter uma sorte assim, ó, uma gama de pecados. Por quê? Porque não tem a soberania de Deus para dominar. Então, olha só o que acontece, que me chamou muita atenção. Amã é levantado como um dos principais, né? A Bíblia diz que não um dos, mas ele foi, existiam os príncipes, mas acima dos príncipes e abaixo de Assuero, ou Xerxes, né? Não sei como está a versão da sua Bíblia, estava Amã. E as pessoas ali, quando Amã passava, aqueles outras pessoas de outros povos se prostravam, se curvavam perante ele. Só que Mardoqueu, ou Mordecai, ele era judeu. E isso era extremamente proibido. O primeiro mandamento é: não adorarás outro Deus. Não se prostrará para outro que não seja Deus, para outro que não seja o Criador dos céus e da terra, para outro que não seja o Deus Altíssimo, para outro que não seja o grande eu sou, para outro que não seja o Senhor dos exércitos. Não se prostrará perante nenhum desses. Esse é o primeiro mandamento. Amarás esse Deus, não se prostrará a ninguém mais a não ser Ele. O objeto da nossa adoração, da nossa devoção é totalmente o Senhor, ponto final. Então, Mardoqueu, ele não se prostrava. Só que é uma coisa interessante, gente. Quem não faz como você, quem não é como você, sempre vai ficar incomodado. Quem não é bênção na vida das pessoas sempre vai ficar incomodado. Quem não rema ao contrário do mundo sempre vai ficar incomodado. E digo mais, sempre vai armar para tu cair. Isso é fato. Por exemplo, aqueles dois não poderiam ter ficado calados. Aquelas pessoas que estavam ali com Mardoqueu não estava fazendo nada, ele estava cumprindo as suas tarefas normalmente. Judeus, gente, eles não tinham essa vertente de ir contra o sistema, nem quando eles eram capturados em escravidão. Você não vai ver rebelião de judeu. Você não vai ver judeu se rebelando. Por exemplo, nos anos de cativeiro da Babilônia, Daniel e seus amigos serviram aos reis da Babilônia com muito respeito.
Mas a hora de dobrar o joelho, de se prostrar e adorar aqueles reis como se ele fosse Deus, é o que o bicho pegou. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha? Foi porque eles não quiseram se dobrar mediante a estátua de Nabucodonosor. Ou seja, existem valores que nem por uma ameaça de morte. Uma pessoa que verdadeiramente adora a Deus vai se submeter. Então, olha o que eu vejo aqui. Aqueles dois poderiam ter ficado calados e entendido o cara de uma religião diferente. Mas não. Quem não faz também não quer ver você fazendo. Às vezes os caras também nem tinham respeito a Amã, não tava nem aí para quem Amã era. Se pudesse, arrastava o tapete do cara para ficar no lugar do cara. Mas por quê? Mardoqueu estava sendo diferente. Vamos puxar o tapete desse cara. Vamos contar para Amã. Eu quero vê-lo ser castigado. A Bíblia diz que a intenção foi essa. A intenção não foi proteger Amã, a intenção não foi beneficiar alguém, a intenção foi fazer mal a Mardoqueu. Vou repetir de novo, Mardoqueu estava cumprindo as suas tarefas, estava cumprindo suas obrigações, enfim. Ele simplesmente, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel, só não se dobrava. Porque isso é ferir um mandamento. Isso é ferir um princípio. E eu só posso ir até onde os princípios bíblicos não são feridos. Quando começar a ferir os princípios, aí a coisa muda de figura. E olha só, eles foram lá, falaram com Amã, contaram para Amã. E Amã, sabe o que aconteceu? Se você ler o capítulo 3, você vai ver que Amã ficou tão irado, que para ele já não bastava mais matar só a Mardoqueu. Mas ele queria matar todos os judeus. De todas as províncias dominadas pela Síria. Olha a maldade. Ele mandou matar crianças, mulheres, homens, velhos, jovens, todos. Aonde soubessem que tinha um judeu, Amã queria que essa pessoa fosse morta. E eu quero aqui abrir um parêntese. Em momento algum, a acusação foi sobre algo que ele tenha feito contra Amã. A acusação, por exemplo, não, ele deixou leite entornar no fogão. Não, ele deixou que tal pessoa passasse pelo portão sem ser anunciado. Não, ele estava cumprindo suas tarefas muito bem cumpridas. Não existia acusação contra Mardoqueu. A acusação era, ele só não se prostra perante você. Aí a gente vai atrás do que é uma pessoa quando ela recebe um certo cargo, uma certa confiança, e o orgulho e a soberba começam a apoderar o seu coração. Amã começou a se sentir desrespeitado. Por quê? Porque tal condição o colocava acima de Mardoqueu. E Mardoqueu não se dobrando a Amã, era como se ele tentasse ser maior do que Amã. É um absurdo o que a soberba, o que o orgulho pode fazer com uma pessoa, né? É um absurdo. A pessoa fica totalmente cega, a pessoa fica totalmente sem escrúpulos. Então, quando a gente ocupar certos cargos e certas posições, nós precisamos ter muito cuidado para que esse cargo e essa posição
não venha corromper o nosso coração, endurecer a nossa mente, ao nosso coração, a ponto que a vida das pessoas já não seja mais importante, a ponto que certos valores se percam por orgulho, por soberba, porque nós achamos que nós merecemos mais do que os outros porque alcançamos alguns méritos. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes vemos pessoas que ocupam cargos altos menosprezando quem está embaixo, quando na realidade quem está lá em cima precisou de alguém que está lá embaixo para chegar onde chegou. A vida da gente, ela consiste em uma total dependência um dos outros. Nós temos na igreja, por exemplo, quem fica na portaria, quem serve a água, quem faz a comida na cozinha, quem cuida das crianças, quem toca, quem prega, quem dirige, quem pastoreia. E nós temos que saber que nós todos precisamos um dos outros. Não dá para eliminar nenhuma pessoa. Nós somos um corpo, nós funcionamos bem assim, cada um executando a sua função. Mas a partir do momento em que alguém começa a querer se sobressair, começa a querer achar que precisa de mais do que já tem, que precisa ser mais honrado, porque está numa posição superior, cuidado, alguém lá embaixo pode estar sendo sacrificado, pode estar perdendo a vida. E Deus tem falado muito ao meu coração nesse terceiro capítulo a respeito da maldade. O quanto nós somos más. Sabe, muitas vezes a gente poderia ter tomado certas atitudes, tomado certas providências de uma maneira diferente. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai levar notícias a alguém. Quando a gente vai falar sobre alguma coisa que aconteceu. Porque às vezes a gente pode estar provocando algo assim como aqueles 2 soldados provocaram na vida de Mardoqueu. Um povo inteiro poderia ter sido dizimado por causa daquelas notícias. Quantas vezes nossos ouvidos recebem certas informações e ao invés de nós retermos para nós, a gente acelera os nossos pés para às vezes provocar uma discórdia, para às vezes provocar uma confusão, para às vezes provocar uma situação de disse-me-disse. E muitas vezes uma pessoa pode morrer como, Ana Paula? Morrer na fé. Essa pessoa pode se decepcionar na igreja. Essa pessoa pode não querer mais estar na igreja. E assim nós perdemos uma parte do corpo. Situações assim acontecem todos os dias, onde nós não freamos a nossa língua. Onde a intenção do coração não é fazer o bem, mas é ver o outro sendo penalizado pelo que fez. Quantas vezes nós falamos, mas não vou deixar isso barato de jeito nenhum, vou contar para fulana mesmo, ela precisa saber. Na realidade, a gente não quer proteger fulana, a gente quer que aquela pessoa seja penalizada pelo que fez. E isso não é ser juiz, e isso não é julgamento, e isso não é decretar o que será feito, ao invés de nós sabermos que a nós não é dado o poder de ser juiz, mas o poder de amar, ter compaixão, perdoar o nosso irmão, exortá-lo com amor, ensinar o que é certo para ganhar esse irmão. A Bíblia diz em Mateus 7 que com o mesmo peso que nós medimos a pessoa, nós seremos medidos também. Então, da mesma forma que somos severos em punir quem fez errado, Deus, Ele também será severo em julgar a nós
pelas nossas péssimas atitudes. E esses 2 soldados, eles tinham a intenção de ver Mardoqueu sendo castigado pelo fato dele não fazer como aqueles outros 2 faziam. Mas em momento algum, eles pensaram, poxa, é a religião do cara. Poxa, isso é um mandamento da religião dele. Não. Uai, por que ele não faz? Se eu faço, ele tem que fazer. Se eu sou obrigada, ele também é. Você já teve alguma situação na sua vida que você se falou a mesma coisa? Mas por que todo mundo me pede para fazer assim? Fulano e ciclano não faz? Você já viu tanto que é fácil para a gente ser rebelde e desobediente? É só olhar para o lado. A gente sempre acha uma desculpa para não fazer o que tem que fazer. Você já viu o que é isso? A gente sempre olha para os lados para ver se alguém está fazendo também. Mas a gente não tem um coração submisso, um coração que verdadeiramente quer obedecer. A gente quer uma desculpa para não fazer. Por exemplo, vamos supor que a pastora vira e fala para mim assim, Ana Paula, a partir de hoje, eu não quero que você... Vou colocar uma coisa imbecil aqui. Eu não quero mais que você venha com roupa no joelho. Não, eu quero você com saia comprida até no pé. Ao invés de eu obedecer a voz da minha pastora, falar, não, a pastora falou para mim que é para mim vir com vestido longo, saia longa, ela não quer mais me ver aqui. Eu vou começar a olhar. Aí eu vou ver que a Érica não tá vindo, a pastora não pediu para Érica. Aí eu vou olhar para a irmã Onir também, a irmã Onir vai estar de saia no joelho e só eu de saia comprida. Aí eu vou olhar para outras tantas na igreja e vou falar assim, mas espera aí, por que a pastora pediu só para mim? Por que esse peso veio só para mim? Mas peraí, tem um trem errado. Aí eu começo, uai, pastora Cida, por que fulana, ciclana deu treino? A senhora vai falar para elas também? Mas porque é injusto. Por que não? Mas por que eu tenho que olhar para o outro? Por que é tão difícil eu obedecer à voz daquele que é superior a mim? Já percebeu isso? E aqueles 2, eles estavam incomodados era com isso. O fato não era Mardoqueu ter outra religião, o fato é que eles faziam e Mardoqueu não. Mas ao invés deles pensarem assim, tá, a gente tá aqui, tá fazendo, a vida é nossa, eu tô fazendo porque é uma determinação do rei, é uma lei, então eu tô fazendo aqui. Quem não faz, problema de quem não faz. Eu vou aqui, ficar aqui na minha e vou fazer. E eu vou me curvar, eu vou me prostrar todas as vezes que ele passar aqui. E Mardoqueu? Se ele tiver que falar alguma coisa com Mardoqueu, ele que fale com ele. Ele que tem que perceber que o cara não faz, isso é problema deles. Mas não. A perversidade do coração humano impede que nós deixamos a vida do outro para lá e simplesmente se intrometa de uma maneira perversa para ver o outro sendo castigado. Nós somos assim, em muitas situações, em muitas. No trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, com os nossos irmãos. Nós somos assim. Mas o senhor não falou que era para fazer assim, assim, assim? Pois é, fulano tá fazendo não. Que? Como? Fulano não tá fazendo não. Não tá. Observa. Para que você teve que ir lá fazer isso? Para que você foi lá? Porque é injusto. Injusto o quê? É injusto só eu fazer e fulano não. Ninguém nunca te falou que há bênção quando a gente obedece? A voz. Nós falamos disso a semana passada. Que há bênção na submissão. A bênção quando você atende a voz de uma autoridade que está sobre você. Então o que tem a ver?
Só você vai ser abençoada. Se todo mundo está descumprindo e você ouviu a voz da autoridade que está sobre você, então só você vai ser abençoada. Então fica na sua. Mas não. Mas não. A perversidade do nosso coração nos impede de deixar a vida do outro para lá. Porque a gente quer ver o outro sendo castigado. A gente quer ver o outro sendo humilhado. Porque isso traz prazer ao coração do homem. Essa é a verdadeira natureza doente de cada um de nós. É essa perversidade que Jesus quer quebrar na minha e na sua vida. Ele quer que nós sejamos como ele foi. Porque no momento em que ele estava sendo crucificado, ele foi perguntado: cadê seus discípulos? Cadê aqueles que o seguiam? E ele ficou mudo. Ele não delatou ninguém. Ele poderia ter levantado o braço, estendido e falar: ali está minha mãe, ali está meu irmão, ali aquele ali é fulano, é ciclano, é beltrano, ali todos aqueles ali são meus cúmplices, são meus comparsas, é a minha tribo, é a minha turma. E ele ficou o quê? Como ovelha muda, indo em direção aos seus tosqueadores. Ele ficou em silêncio. Ele não delatou ninguém. E nós também temos que ser assim, mas não interessa. Sabe, a gente tem que ter uma noção, uma certa noção do que é a bondade e o amor sobre alguém que está fazendo algo errado. Eu, todavia, quando eu sei que alguém está fazendo algo errado, algo que não vai de acordo com a palavra de Deus, algo que às vezes vai trazer um malefício para essa pessoa, porque ela está fazendo algo que a Bíblia condena, o que eu faço? Eu não falo com A, com B, com C. Eu chego na pessoa, falo: vamos conversar. Estou preocupado com você. Por quê? Porque você está fazendo assim, assim, assim. E isso é perigoso. Por quê? Por causa disso, disso, aquilo. Isso é exortação. É você pegar, conversar e ganhar essa pessoa para Cristo. Só que eu não chego, por exemplo, no meu pastor, no meu pai. Eu tive um problema com um funcionário há alguns anos atrás, que depois o meu pai perguntou para mim por que eu nunca falei isso pro meu pai. Aí eu falei assim: pai, eu sabia que um dia, se fosse propósito de Deus, do Senhor descobrir, o Senhor ia descobrir a verdade. Ele: mas eu te acusei. Eu falei: não tem problema não, pai. Não tem problema. Mas seria muito errado se eu delatasse ele pro Senhor. Eu estaria sendo como ele e eu não quero ser como ele, eu quero ser como Jesus. Porque ele fazia certas coisas lá na empresa, não coisas que prejudicassem meu pai diretamente, mas ele fazia coisas que depois ele acusava para o meu pai que eu estava fazendo. E quando ele foi embora, meu pai começou a perceber que aquilo não estava acontecendo mais. Aí meu pai chegou e falou assim: uai, Ana, isso aqui era sempre comum acontecer e tal. Aí eu virei e falei assim: por que o senhor está falando isso? Porque não acontece mais. Aí ele virou e falou assim: uai, mas se era você que fazia, por que acabou? Aí eu sorri. Falei: porque não era eu quem fazia. A pessoa que fazia foi embora. Aí meu pai ficou assustado, assombrado. E aí ele falou: mas por que você nunca disse nada, minha filha? Por que você sempre... Falei: não, porque eu não vou fazer como ele. Eu não vou delatar ninguém. Eu não vou causar uma contenda. Eu não vou causar uma briga. Ah, mas ele falava tantas coisas de você. Eu falei: mas eu não sou igual a ele. Eu não vou fazer errado porque o outro está errando comigo. E é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que a gente viva uma vida em santidade e uma vida tal que esse tipo de maldade seja erradicado de nós. Jesus, ele quer a gente com um caráter íntegro, com uma personalidade moldada conforme a Bíblia e um jeito de ser simplesmente igual ao dele. Jesus, ele era totalmente compaixão e misericórdia. Jesus era bondoso.
Jesus ele era incapaz de apontar dedo para alguém, mas ele vinha com um amor de sobremaneira que essa pessoa se sentia envergonhada por ser tão inadequada, tão cheia de defeitos e tão cheia de pecado. E nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos ser como Jesus. Nós temos que parar com essa mania de querer ver o outro mal. A gente tem que parar de ficar levando notícias só para ver os outros serem castigados. Se você quer ter uma conversa a respeito de algo que alguém esteja fazendo errado, então chega nessa pessoa, você não precisa falar com ninguém. Você não precisa apontar ninguém. Por exemplo, se você sabe que está havendo um pecado, que seu irmão está pecando, você pegou o seu irmão em flagrante, fazendo algo errado, tenha o amor de separar com ele e falar com ele. Não precisa você espalhar para a igreja, não precisa você contar para pastor, não precisa de você abrir leque e falar para ninguém. Fica só entre você e ele. Para que expor pessoas à vergonha? Eu queria entender. Você sabe qual que é o motivo disso? Maldade, gente, não tem outra coisa. Porque expor uma pessoa publicamente sobre qualquer fato só traz uma coisa. Só afasta essa pessoa da igreja. Só traz tristeza ao coração dessa pessoa. Não, mas essa pessoa tem que se sentir envergonhada, senão há cura. Pelo amor de Deus, irmão. Expor publicamente alguém, a toda uma igreja, a toda uma empresa, a toda uma faculdade, isso não traz cura para ninguém, isso adoece, isso mata, isso afasta. Agora, se você chega cheia da presença de Deus, dá a palavra certa, usada pelo Espírito Santo, de Deus, você vai ver essa pessoa chorando igual um bebê, arrependido, envergonhado, pedindo perdão e mudando seus caminhos. Porque o que muda, o que confronta é o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem a capacidade de mudar a outra pessoa. Ninguém tem a capacidade de convencer alguém que ele está em maus caminhos. Ninguém tem a capacidade de fazer o outro reconhecer o seu pecado, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos mais do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos parar de olhar a vida do outro. A gente precisa parar de se importar com o outro e começar a olhar e analisar a nossa vida. Se aqueles dois guardas tivessem preocupado com as suas funções, tivessem deixado Mardoqueu, se fosse algo que verdadeiramente ferisse Amã já tinha observado. Amã já tinha visto ele não se dobrar. Mas Amã nem estava importando para isso. Amã nem estava ligando para isso. Os dois foram lá e contaram para Amã, numa atitude de vê-lo castigado. E muitas vezes a gente se esconde falando que é para o bem da pessoa e na realidade a nossa intenção do nosso coração está na maldade de ver aquela pessoa passar por algo ruim. Aí depois a gente colhe os frutos dessa maldade e não entende por que às vezes está numa enfermidade, está numa cama, está sofrendo tanto com uma situação dentro de casa. Porque você semeou maldade. E quem semeia maldade vai colher maldade. Porque a lei da semeadura, meu filho, não tem jeito. Ainda que Deus te perdoe pelo ato, você vai colher o que você plantou. Não tenha dúvida disso. E eu quero aqui, em nome de Jesus, orar com vocês, pedir ao Espírito Santo de Deus para que venha tirar do nosso coração intenções como essa. Que nós verdadeiramente possamos nos apresentar a Deus com um coração limpo, não vingativo, com um coração totalmente cheio de amor e compaixão pelo próximo. Mesmo quando o próximo erra, mesmo quando o próximo peca, mesmo quando ele está fazendo alguma coisa errada, nós precisamos ter esse coração. Porque é nesse coração que o Espírito Santo de Deus habita. É nesse coração que Deus quer fazer morada. É nesse coração que Jesus quer fazer grandiosas coisas. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai,
eu quero apresentar a Ti, Senhor, todas essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Senhor, nós sabemos que a nossa natureza, ela é falha. Nós sabemos, Senhor, que a nossa natureza é ruim. Dentro do nosso coração, Senhor, há toda sorte de pecados, há toda sorte, Senhor, de sentimentos ruins, porque nós, seres humanos, Senhor, temos essa carne que é levada a pecar, essa carne, Senhor, que é egoísta, que é soberba, que gosta de humilhar as pessoas, que gosta, Senhor, de tirar proveito de situações, que gosta, essa carne gosta, Senhor, de fazer coisa que é errada, coisa que é má perante os seus olhos. Mas, Senhor, nós aqui estamos de coração aberto e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos lavar de todo esse sentimento. Senhor, que tudo aquilo que não é teu dentro do nosso coração seja hoje, ó Pai, eliminado. Pai, com as águas do Espírito, com as águas que fluem do teu trono, começa a jorrar sobre a mente, sobre o coração, sobre toda a vida daqueles que estão me ouvindo nessa tarde. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos apresentar ao Senhor, ó Deus, com o coração limpo. Que tais atitudes, Senhor, sejam arrancadas de nós. Que os nossos comportamentos, Senhor, seja igual ao seu, de compaixão, de amor, daquele que acolhe, daquele que abraça, daquele que se preocupa verdadeiramente. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser livres de inveja. Senhor, que nós possamos ser livres, ó Pai, do sentimento de vingança, de ira, de soberba, de arrogância. Senhor, que nós possamos ser livres de tudo isso, Pai, para que nós sejamos um corpo perfeito. Senhor, dá-nos, ó Pai, amor pelas nossas funções. Começa a colocar nos corações daquelas que nos ouvem hoje, Senhor, amor, Senhor, pelo papel que ela desempenha dentro da igreja, dentro do seu lar, dentro da empresa, dentro da tua família. Senhor, que essas pessoas, ó Pai, possam trabalhar para Ti, trabalhar naquilo que trabalha secularmente, na faculdade, na escola. Senhor, que essas pessoas, ó Pai, tenham um coração de fazer o melhor da melhor maneira. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, toda a atitude como aqueles dois guardas, ó Pai, que foram lá, Pai, e quiseram denunciar Mardoqueu, só para Mardoqueu ser castigado. Senhor, que essas atitudes, ó Pai, sejam arrancadas, porque o povo de Deus não pode ter uma atitude como essa. O Senhor nos chamou não para sermos servas, mas João 15 diz que o Senhor nos chamou para ser amigas do Senhor. E tal como somos suas amigas, Senhor Jesus, nós queremos ser como o Senhor é. Nós queremos amar as coisas que o Senhor ama e nós queremos odiar as coisas que o Senhor odeia. Em Tiago 4 diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus e nós não queremos, Senhor, ter o nosso Pai como inimigo, mas nós queremos que o nosso Deus seja feliz com as nossas atitudes e seja o nosso melhor amigo. Nos ensina, Senhor Jesus, a ser como Tu és, mediante as diversas situações. Senhor, se por um acaso há alguma maledicência, há alguma contenda, há alguma mentira, Senhor, chateando, aborrecendo, envolvendo qualquer pessoa, Senhor, que o Senhor venha, Pai, através dessa palavra, mostrar, Senhor, que o Senhor é um justo juiz e que o Senhor julgará a todos e que isso não ficará em vão, mas, Senhor, nos ensina a não colocar as nossas mãos, Pai, causando intriga, dissensões, discussões. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos ser um povo lavado e remido no Teu Espírito. Senhor, que nós possamos ser diferentes, que as nossas atitudes, Senhor, sejam transformadas e que dentro do Teu corpo, Senhor, não haja mais espaço para esse tipo de coisa. Senhor, que em nome do Senhor Jesus o Seu nome seja eternamente louvado. Amém. Amém, amadas. A paz do Senhor Jesus para todas vocês. E que a glória do Senhor possa vir nessa tarde sobre cada uma. E que o Senhor Jesus as acompanhe até o final do dia. Amém? Beijo.